Oi. Foi? Agora sim. Agora deu Foi, certo. agora foi. Vamos lá, tá dando bug. O convite estava demorando aí, né? Tava demorando, tava. Eu não tava conseguindo aceitar. Agora deu. Não, maravilha. Vamos começando então? Quem for entrando vai acompanhando pra gente não passar da hora também, né? Ah, isso aí. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá, tem gente É, já entrando aí agora sim. Agora acho que tá. Agora tá deu certo. Agora foi. agora Então foi. vamos lá. Vamos. Eu vou começar aqui então. Gente, é o seguinte, a gente. O tema da nossa live, como vocês viram, é sobre o home office, né? Os desafios e os cuidados. A gente vai se apresentar antes de começar. Gisele vai se apresentar, ela é psicóloga. Eu trabalho com gestão de pessoas há alguns anos já, e a gente já fez alguns trabalhos juntos, inclusive na minha empresa, e deu bastante certo. E aí a gente pensou num tema para fazer uma live que é um tema que está em alta, essa questão do home office, em meio a essa pandemia, né? Que foi uma coisa que começou repentinamente. É uma coisa que pode dar muito certo, é muito interessante. A gente vai justamente falar um pouco sobre isso, que tem grandes vantagens, mas também pode ter desvantagens. Tá? Então é o seguinte, para quem não conhece, sou Lenine, sou administrador de empresas. Eu já toco a empresa da minha família há alguns anos, né? E acabei focando muito em gestão de pessoas. E foi esse um dos motivos que me atraiu muito falar sobre esse assunto junto com a Gisele, porque eu fico imaginando como é que é a gestão de pessoas à distância, sem olho no olho, sem contato, né? Aí, você apresenta, Gisele, então? Acho que pra gente ir Tá, começando. então eu sou a Gisele e eu sou psicóloga, também sou consultora, né? E eu estava conversando com o Lenine, né? Que a gente, como ele falou, né? A gente já fez alguns trabalhos juntos, e aí eu atendo bastante pessoas que estão em home office, né? E o Lenine já tem a visão mais aí da empresa, então a gente achou que seria legal a gente falar um pouquinho dos desafios e dos cuidados, né? Então a gente está aqui hoje. Sim, e aí o que é interessante, como a gente falou, né, Gisele, a questão, o home office ele é super interessante para o ganho de tempo das pessoas, Aham. porque assim, você trabalha em casa, você não tem aquele tempo de locomoção, mas do ponto de vista tanto psicológico quanto da gestão, tem muitos pontos aí para a gente falar sobre, porque tem pessoas que não se adaptam tanto tão bem ao home office, tem pessoas que se adaptam muito bem. Para os gestores existem muitos desafios, para os funcionários tem desafios também, porque até uma coisa que a gente tinha comentado, né? E a sensação de pertencimento, porque muitas pessoas foram contratadas no período de home office, né? Como a gente disse. Como é que funciona isso? Eu não passei por isso, não consigo imaginar como é que seria a minha integração na Então, empresa. para uma pessoa que começou a trabalhar, né, nesse período, é muito difícil, né? Porque a pessoa entra sem conhecer a cultura da empresa, sem conhecer os colegas, ela fica. Porque assim, se você começa a trabalhar numa empresa presencialmente, você pode pedir uma ajuda, você pode conversar com Uhum. alguém, você vai se enturmando aos pouquinhos, vai almoçar, toma um cafezinho. E quando você começa a trabalhar em esquema de home office, você não tem nenhuma oportunidade assim de estar com as pessoas. Então, esse pertencimento, né, essa integração aí com a equipe acaba sendo muito mais delicada, muito mais demorada, muito mais difícil, né? Exatamente. E para o executivo, é o que eu fiquei pensando muito, que a gente falou muito sobre também, né? Como é que você contrata uma pessoa? Como é que é isso de você? Porque, assim, uma coisa que eu aprendi há muito tempo, quando você contrata alguém para sua empresa, você está colocando alguém dentro da sua casa, praticamente, né? Uhum. Então, assim, a gente vai falar do funcionário e do pessoal que tá, dos líderes também, né? Como é que um líder contrata? Porque, para mim, essa visão de para você liderar, aquele olho no olho, você sentir a pessoa, eu tenho muito essa questão de sentir a energia do ambiente das pessoas, faz toda a diferença, né? E Faz toda a mesmo assim já não, diferença. e liderar não é fácil, mesmo assim, mesmo com isso tudo. E aí como é que um líder toca então esse processo no dia a dia, virtualmente, né? Eu fico imaginando, tentando imaginar essa situação, como é que eu me adaptaria com alguém, tudo bem, eu sou bem extrovertido, eu gosto do contato com as pessoas, é uma questão minha, né? Como é que eu me adaptaria a isso? Porque me faz muita falta aquela questão do abraço, do contato, do olho no olho, da conversa pessoalmente, né? E liderar assim é Exatamente. diferente. Você consegue perceber os É, sentimentos da pessoa, né? exatamente. Por exemplo, para a empresa, né? A empresa tem muitos desafios, né? Quais são os desafios que uma empresa tem, né? Vamos pensar aqui juntos, né, Lenine?
Por exemplo, gerir uma equipe à distância é bastante desafiador, Muito? porque assim, com a chegada da pandemia, né, ninguém teve a oportunidade de se programar tecnologicamente, né, em Uhum. termos de espaço, em termos de estrutura para trabalhar em casa, né? Então, se fosse uma coisa planejada, programada, com treinamento, já seria uma coisa desafiadora. Sim, Imagina assim, de exatamente. uma hora para outra, como é que é para a empresa, né, gerir a equipe à distância, sendo que tem tanta distração, né, dentro de casa, você não consegue saber direito o que aquele funcionário está fazendo, o que ele está produzindo, como é que ele está lidando, né, com o trabalho dele. Não, exatamente, é o que você falou. E como foi muito de supetão, que isso tudo começou por causa da pandemia, nem empresa e nem funcionário conseguiram se preparar para começar essa nova fase, né? Porque é aquilo, o home office é uma coisa que veio para ficar. A Uhum. grande dúvida, eu acho que 100% não fica. Eu acho que vai ser uma coisa mais híbrida. Mas independente disso, se fosse uma coisa planejada, é o que você falou, todo mundo teve o tempo de se preparar, de entender como é que funcionaria, adaptar a gestão, os funcionários saberiam como é que funcionaria a gestão da empresa. Ah, beleza, tive um problema, a quem eu me reporto, como eu me reporto, vai ser virtual, eu consigo marcar uma reunião com o meu gestor, com o meu líder, pessoalmente, porque tem assuntos, por mais que a gente tenha um vídeo hoje, é diferente você falar pessoalmente e você falar por vídeo, né? Por vídeo chamada. Mesmo que a gente tenha um contato próximo hoje. É próximo, mas não é próximo, né? E também assim, né, essa questão da empresa também, né? Como é que você vai motivar o teu funcionário a trabalhar? Como é que fica o relacionamento com a equipe? Né? Como é que fica a produtividade do funcionário, né? A empresa fica com Uhum. muito mais dificuldade de lidar com esses fatores que já são desafiadores no Sim, presencial. No trabalho, né, no home office, ele fica muito mais desafiador, porque você não consegue. Se a empresa não tiver criatividade e ela não tiver uma facilidade, uma rapidez para se adaptar, ela com certeza vai ter muita dificuldade nisso, né? Porque fica difícil de você poder gerir essa equipe à distância, né? sim, ó, até apareceu um comentário aqui agora, foi da Natália. Ela falou que muitas pessoas no escritório tiveram um problema de saúde mental. Legal que é o que a gente vai falar hoje, né? Inclusive. O escritório Exatamente, está disponibilizando exatamente. terapia. Legal essa empresa fazer isso, porque, assim, de fato, é uma das dificuldades que a gente vai comentar até. A questão da saúde mental, porque tem aquela questão, os Exatamente. funcionários nem sempre tem um espaço disponibilizado em casa, né? Todo mundo tem condições de ter um escritório separado, a gente vai entrar nesse ponto ainda. E tem a questão do isolamento que pesou muito, né? Que foi aquela coisa. O momento em que o home office entrou na nossa vida, ele foi um momento complicado para todo mundo. Juntou a questão de pandemia com a questão dessa mudança para o home office, tudo isso, né? E aí é legal até ela Exatamente. comentar isso. Porque a questão por exemplo, quando a gente entrou na pandemia, quem é que tinha habilidade com Zoom, né, com Sim, reunião online, com videoconferência? Muita gente acreditava, né, que essas relações pelo computador aí não valiam de nada. Então, a conexão da internet, né? Quantas pessoas têm uma boa conexão de internet em casa ou têm um bom computador para trabalhar? Então, quando chegou a pandemia, todas essas questões que precisavam de uma preparação, de uma maturação, aí acabaram de ter, né? As pessoas tiveram que lidar com isso de uma hora para outra. sim, exatamente. Como é que se fala? E assim, voltando para a questão de líder que a gente estava falando, como é que você motiva teu funcionário? A motivação já não é uma coisa simples de você fazer. E assim, eu acho que é difícil você notar a minha empolgação por vídeo quando eu tô falando alguma coisa. E essa Aham, energia que o líder tem que passar para as pessoas que ele lidera, quando ela é presencial, você consegue perceber no ambiente aquilo, né? É uma coisa que eu exatamente. sempre digo, que a gente comenta muito na empresa, que assim, né? Que eu trabalho tudo presencial, como você sabe. Mas é aquela coisa, o sorriso do gerente, do líder, quando ele chega, o bom dia que ele dá para a equipe dele, influencia totalmente, indiretamente, no resto todo do dia de trabalho. Porque se você chega cabisbaixo num dia mais triste, influencia. Eu falo por mim. Quando eu estou mais preocupado, que eu geralmente sou mais alegre, todo mundo nota, é estranho. Quando você chega mais Uhum. alegre, você pode ter alguém que está ali mais cabisbaixo, algum problema, alguma coisa. Se o líder, seja qual ele for, chega mais animado, ele dá um gás na equipe, dá uma renovada.
né? Você vai ali, tudo bem, Exatamente. tudo bem. E aí? E pela internet, como é que você faz? Né? Eu acho que É. é isso que eu fico muito travado, sabe, ainda. Precisa realmente dessa criatividade, né? Mas eu lido muito, né, com os funcionários das empresas, né? Aham, Porque tanto, sei lá, quando eu vou dar uma palestra ou quando eu estou atendendo, né, no consultório, tudo agora no consultório online, né? aham. E eu vejo, Lenine, que realmente as pessoas elas tiveram assim esse impacto, né, do home office e foi assim um fator muito estressante, porque quantas pessoas que você conhece que tem um ambiente preparado e separado para a pessoa poder trabalhar, né? Quantas Pois é. pessoas que têm esse privilégio, né, de ter um ambiente só para isso? Muitas pessoas acabam tendo que trabalhar e principalmente nesse período que nós vivemos, né? Que a esposa trabalha em casa, o marido trabalha em Uhum. casa, os filhos fazem aula online. Então, ficou tudo muito desafiador, realmente, né? Para poder lidar. Né? Isso que a gente falou também, né? Do funcionário, né? A pessoa que trabalha em casa e que não está acostumada a isso, por exemplo, quando a gente vai trabalhar na rua, né? Como é que a gente faz? A gente acorda, toma um banho, Uhum. toma um café da manhã, aí pega um transporte, vai para o trabalho. Tudo isso vira um certo ritual que a Sim, gente faz, né, para sair daquele ambiente de casa e ir para o ambiente de trabalho. E na volta é a mesma coisa, né? A gente pega um transporte, vai para casa, tira a roupa de trabalho, toma um banho. Então a gente tem essa saída e essa chegada em casa. Para quem nunca trabalhou em home office, muitas vezes a pessoa fala o quê? Ah, eu não vou tomar banho, vou ficar de pijama mesmo, vou ficar na vou ficar trabalhando cama. na cama, isso. E a pessoa acaba achando que isso é uma grande vantagem que ela está fazendo, né? De ficar de pijama, de ficar na cama. E mal sabe ela que isso é péssimo. Sim, Porque eu vejo casos assim de pessoas que acabam que na hora que devia estar trabalhando, acaba que está vendo, sei lá, vê televisão, faz alguma coisa, e aí quando vê, meia-noite está respondendo e-mail da empresa. Imagina exatamente. como é que fica para essa pessoa essa loucura de ritmo que muda completamente. Ou seja, o horário de trabalho ele parece que se estende, né? Se você não colocar, não colocar limites, tanto para começar quanto para terminar, o horário se estende. Você parece que trabalha o dia inteiro, literalmente, né? Você não tem um. E sabe uma coisa Exatamente. que eu ouvi de alguns amigos meus também, de conhecidos que estão de home office, dizendo que se sentiam improdutivos. Pessoas que estavam pedindo, sentindo falta de feedback, não conseguiam, pessoas que estavam, teoricamente, desempenhando muito bem, mas elas não conseguiam perceber que estavam desempenhando bem. Então acabavam, e um amigo meu falou assim, cara, eu tô falando com o meu chefe direto, cobrando dele. Cara, eu tô indo bem. Porque assim, eu não tô sentindo que eu tô entregando. Sabe? E a pessoa não conseguia trabalhava, não sentia. E tinha que ter de muitas reuniões online também, que o pessoal tem feito, né? Aí, enfim, é coisa mais específica, mas foi um relato que eu ouvi de mais de uma pessoa, sabe? Comentando essa questão da Sim. produtividade, que se sentia improdutivo. Aí o chefe, não, tá tudo bem, você tá trabalhando bem, não tem o que reclamar, mas a pessoa não conseguia se ver assim. E quando você não se vê assim, é problemático também, né? Você não se sente bem. Sim, e às vezes é difícil para a pessoa realmente começar a produzir, porque eu escuto muitos relatos das pessoas falando que também com essa questão do teletrabalho, né, as lideranças às vezes elas também não dão tempo, elas pedem a tarefa Uhum. e não dá tempo para a pessoa executar. Então isso vai causando um estresse, porque aí a pessoa está almoçando e tem alguém que está ali o tempo todo pedindo e a pessoa não consegue mais ter o horário de almoço. Aí ela acaba não tendo mais, porque assim, uma coisa é você tá na empresa e aí termina o seu horário de trabalho, você desliga o computador, né, desliga lá o sistema e vai embora. Outra coisa é você estar na sua casa, né, e as pessoas acabarem invadindo, a empresa acaba invadindo, né, o teu horário que seria de almoço, o teu horário que seria de descanso. Então, eu sinto que essa questão dessa rotina, né, tanto da empresa quanto do funcionário,
poderem encontrar aí uma boa rotina, eu sinto que isso está fazendo muita falta, tem feito muita falta, né? E até também, né, falando da empresa, né? Da empresa poder também ajudar o funcionário a se estruturar. Porque eu acho que é assim, como todo mundo ainda está em adaptação, né? Se eu vejo um funcionário pouco produtivo, o que eu posso fazer para ajudar, né? Será Sim. que é hora de fazer uma repreensão? Será que é hora de perguntar o que está acontecendo? E essa rotina que a gente está falando aí, da pessoa acorda de pijama e fica na cama e fica o dia inteiro ali trabalhando e não respeita o horário de almoço, não para nada, isso vai gerando ansiedade e depressão, porque a pessoa não consegue mais saber que horas que ela está trabalhando e que horas que ela está em casa. Ela não consegue mais separar. Porque quando você tem essa rotina, fica uma coisa automática. Os teus problemas do trabalho você acaba não levando para casa, né? De certa forma. Porque você tem aquela questão assim, agora eu estou trabalhando, você vai conseguir focar mais ali. Você tem aquela questão daquela transição, né, que a gente falou, que você tem um transporte, seja você vai de bicicleta, vai a pé, vai de ônibus, de carro, você tem o transporte. Você teve um ritual de preparação para ir para o trabalho. E quando você sai, você desliga o computador, sai do trabalho, bate o ponto, acabou o trabalho. A sua cabeça vira aquela chave. Quando você está em casa, é o que você falou agora. Como é que você vira essa chave? Como é que você faz para conseguir se desligar de uma coisa e ligar em outra? Né? E vice-versa. Exatamente. Porque ele falou, aí sim é ruim. E, por exemplo, né, eu estava conversando com uma pessoa e ela estava dizendo assim, no caso ela não entrou em home office na pandemia, e ela falou assim, nossa, na pandemia eu não vi a hora de ir para o trabalho para poder compartilhar com os meus amigos aquilo que eu estava vivendo, né? E se você pensar sozinhas em casa na pandemia, quantas pessoas hoje em dia, né? Porque a gente tem também a questão das pessoas que tem muita gente em casa, mas a gente também tem a questão daquela pessoa que mora sozinha, né? Essa pessoa que mora sozinha, né, às vezes não, né? O convívio dela estava todo fora de casa, o convívio social dela, né? E muitas vezes ela se sentia convivendo na empresa. Quando essa pessoa entra em pandemia, entra no home office, ela fica em casa sozinha, então ela não tem mais a interação da hora do almoço, o happy hour com os colegas, depois do trabalho. Então isso acaba gerando essa sensação de solidão, porque é isso, o ser humano é relacional. O ser humano não nasceu para viver sozinho. O ser humano nasceu para se relacionar, né, Lenine? Então, se a pessoa ela é privada das relações, o trabalho é uma fonte de alimento por causa das relações também, né? Então, se a pessoa perde esse convívio, ela está perdendo muita coisa. E esse convívio, essa interação são fundamentais, como você falou. Quantas pessoas trabalham em cidades diferentes de onde suas famílias estão, né? E como você falou, tem pessoas que têm problemas de trabalhar em casa porque tem muita gente e não conseguem focar. Mas tem que estar sozinho também, que também tem alguns dados que eu acho que tiveram impactos na saúde mental por conta disso, né? Porque juntou o isolamento com a questão do home office ainda, né? Não, então eu até sabendo que a gente ia fazer essa live, né, dei uma pesquisada aqui em alguns dados, Lenine, falando sobre a saúde mental, né, como que a saúde mental e o home office, como que isso impactou a saúde mental das pessoas, né? Então eu peguei um estudo aqui do Instituto de Psiquiatria, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, né? E nesse estudo eles entrevistaram 3.000 pessoas e identificaram que 40,5% dessas pessoas estavam com depressão, 34,9% com ansiedade e 37,3% com sintomas de estresse, né? Então, é um número bem alto, né? Quase metade das pessoas, né? Quase 1.500 pessoas. Muita coisa. Na pandemia teve um pico de depressão e ansiedade, né? A gente tem lido muito sobre isso. Porque a pessoa também, essa pessoa do pijama, maravilhoso, vou ficar de pijama o dia inteiro na minha cama. Essa pessoa, ela é a mais prejudicada, porque ela não vê a luz do dia, ela não pega um pouquinho de sol,
ela fica com a vida dela inteira a vida dela fica sem delimitação, que horas que eu trabalho, que horas que eu vivo a minha vida, que horas Uhum. que eu faço minhas coisas pessoais. Então, isso parece que não, né? Eu estava olhando, né, no início da pandemia, eu fiz um grupo, eu fiz um grupo de apoio psicológico, né, para as pessoas que estavam sofrendo na pandemia. E a gente percebeu, né? Eu comecei a dar uma pesquisada para ver o que podia funcionar, e aí percebi que essa questão da rotina, a rotina ela é organizadora, Uhum. né? Quando a gente não tem uma rotina, quando a gente não tem hora para acordar, hora para comer, hora para dormir, quando a gente não tem horários, né? Horário para sair do trabalho, horário para entrar, a gente fica muito perdido, e isso impacta na nossa saúde mental. Agora, o mais curioso é que nesses dados aí que eu estou falando para você, as mulheres foram mais afetadas que os homens, né? As mulheres, elas sofreram mais esses impactos, segundo essa pesquisa, do que os homens, né? E por que isso? Porque a gente está nesse cenário mundial caótico, né? As pessoas com medo de perder a saúde, com medo de perder a vida, com medo de perder as pessoas queridas, e muitas pessoas perdendo as pessoas queridas, né? Porque Uhum. outro dia, um tempo atrás, eu estava dando um curso numa empresa, e eu não sei por que eu entrei no assunto luto. E aí um funcionário, uma pessoa que estava assistindo o treinamento, falou: eu perdi uma pessoa, eu perdi minha mãe, né? E acho que fazia menos de uma semana que ele tinha perdido a mãe, e que as pessoas estavam criticando ele por chorar aquele luto, né? Que eu sinto que a gente também Caramba. não é preparado, a gente não é preparado para lidar com a morte, a gente não é preparado para lidar com o luto, e as empresas muito menos. Uhum. Né? Então quando eu falei para ele, nossa, está muito recente, o período de luto normal é de pelo menos 2 anos. Você vai chorar muito, você vai chorar a vida toda. E chore à vontade. Quando chegou no final do treinamento, ele falou: nossa, muito obrigada. Nossa, foi muito importante isso que você me falou. Assim, e parece que é uma coisa tão simples e tão óbvia. Então, imagina nessa questão de eu tá com alguém na UTI entubado, morreu alguém na família, a pessoa está passando por essa série de dificuldades em casa, como é que ela trabalha? E outra coisa, como é que ela desabafa também, né? Porque assim, uma coisa você tá com você vai trabalhar, por pior, você tem uma coisa para ocupar a cabeça, mas você encontra ali teus amigos de trabalho, teus colegas de trabalho, você consegue conversar e esse desabafo te alivia um pouco. Mas e aí, você está em casa, assim, você vai pegar o telefone, não é igual. A gente sabe que não é igual, não é a mesma coisa, né? Aquela coisa, o abraço é necessário às vezes. A questão é aquele apoio que é reconfortante. E quando a gente está passando por um momento tão complicado, quem não precisa de um abraço? É difícil, todo mundo precisa, né? E acho que aí é que faz a falta. Tem gente que eu sei que não é muito ligada à interação, não gosta, é mais, né, é mais a sua, mas é uma coisa que faz falta, é fundamental, mesmo que seja pouco, para quem goste menos, tem momentos que todo mundo precisa. Dificilmente a gente vai chamar uma Exatamente. pessoa e falar: não, nunca precisei. Não tem como. A gente não segue sozinho, a gente não vai, né, a gente não vai adiante sozinho. A gente precisa de Não vai. apoio em vários momentos, né? E, Então, assim, e nisso... Não, pode falar. sim, aí você está falando agora, e eu vou só voltar um pouco na questão das mulheres ali, das que você acabar de falar, é totalmente imaginável que realmente as mulheres sofrem mais pela dupla jornada, né? As mulheres, geralmente, por mais que os homens é, ajudem, o que é o termo errado, era só fazer seu papel, isso não mudou ainda. A cultura do machismo ela ainda é muito forte, né? Então, o Uhum. homem, em grande maioria, ainda se vê como ajudante da mulher. E muitos não se veem ainda como fazendo o seu papel. Então, assim, como isso ainda acontece, tem essa questão, as mulheres ainda são responsáveis por duplas jornadas. Então, Sim. aquela coisa, o filho quando está em casa, a gente sabe, a gente recorre primeiro à mãe e depois ao pai. Então você imagina uma mulher trabalhando em casa, como você comentou, com um filho, 2 filhos, ela não consegue trabalhar, imagino, porque ela tem que fazer um monte de coisa. Se for um filho pequeno, então Porque pior ainda, né? a criança demanda o tempo todo, né? A criança quer Sim. atenção o tempo todo. Então,
essa mulher, por exemplo, né, que ela ia para o trabalho, ela tinha o tempo dela, daí do trabalho ela ia de repente para a academia, ou Sim, ela tomava um café com uma amiga, ela tinha uma válvula de escape, né? E agora ela passa a exatamente. ficar dentro de casa, e aí é refeição para todo mundo, é louça, é mais refeição, é uma série de atribuições que vão aumentando, né? E essa convivência, né, às vezes num espaço que não é tão grande, que não tem, assim, quantas pessoas que eu atendo hoje, Lenine, que fazem terapia dentro do carro, porque não consegue ter espaço dentro de casa Pois é, e é para fundamental não ter poder espaço para falar, fazer não terapia, consegue né? ter privacidade, não consegue ter privacidade, ou quantas pessoas, às vezes, tem que ligar a música, ou falar muito baixinho, porque o marido está do lado. Porque quando você vai no consultório da psicóloga, né, você está ali com total liberdade para falar o que você quiser, do jeito que Exatamente. você quiser. Quando você está em E é casa, fundamental, né? meu Deus, como é que eu vou falar do meu marido se ele está aqui do lado? Né? Como é que eu vou Pois falar é. do que está acontecendo se a pessoa que está aqui do lado pode estar me escutando e isso pode me gerar mais briga depois? Sim, eu falo por mim, eu não voltei para terapia enquanto não voltou presencial, sinceramente, eu não consegui. Mas eu não consegui nem tentar. Mas tem essa característica minha, eu preciso do contato. Eu preciso daquele olho no olho. O meu desabafo ali por internet, para mim, não funciona. Tem gente que trata muito bem. Tem essa questão da É, privacidade, que você precisa poder externalizar né, bem à vontade ali. Online eu não consigo, é uma coisa minha ainda, não consigo passar o que eu estou sentindo. Então, assim, aí quando voltou presencial, eu voltei. Mas aí voltando, você falou, quem não tem esse espaço em casa e precisa fazer online, não pode esperar, como é que faz? É muito complicado, né? Aí você está com uma pois demanda de é. coisas imensa na cabeça ali. A pandemia, o home office que veio de uma vez, para quem está passando por isso, essas dificuldades que a gente comentou, enfim, e mais a questão de não conseguir fazer terapia ainda direito. Né? Pois é. Então assim, por isso que os atendimentos psicológicos agora, eles explodiram, assim, né? As pessoas começaram Uhum. a sentir essa necessidade muito grande mesmo de buscar por uma terapia, porque realmente acabou ficando insustentável, né? Então, essa questão aí dessa aumento no número do estresse, da depressão, da ansiedade, aí se deve muito, então, a tudo isso que a gente está conversando, né? Tudo provisório, tudo sem Uhum. programação, tudo no mesmo ambiente, né? Eu até eu estava lendo um estudo de uma socióloga, que eu não vou me lembrar agora o nome dela, em que ela fala que as pessoas gostam de se mostrar, assim, que tem um lado do ser humano que ele gosta de comprar uma roupa nova para ir trabalhar Sim. bonito, para ser visto, para ser reconhecido, e que o fato das pessoas ficarem só dentro de casa e não se mostrar para ninguém, que isso estava abalando muito, né? Estava abalando mais do que se imaginava, né? Porque a gente voltamos a dizer, né? Nós somos seres sociais, então se a gente é privado desse social, e aí a gente acaba tendo, assim, grandes problemas, né? Porque a gente Então, volta à questão da rotina, né? Você se prepara para você sair, você vai encontrar pessoas. Você se arruma para você, mas para se mostrar também. Eu acho que é exatamente isso, né? Tem muita gente que ficou em casa que não, assim, tudo bem, teve a questão de pandemia, que aí não podia cortar cabelo, mas quantas pessoas deixaram de comprar roupa porque não estavam nem usando as que estavam em casa, basicamente? Eu vi muito isso, muito. E é sim, uma coisa, sim, com parece certeza. besteira, mas é muito comum, aconteceu demais. No último ano, por exemplo, eu comprei muito menos roupa do que eu comprava frequentemente. E Ah, olha que eu com trabalhei fora. certeza. Só que a gente não está Sim, saindo, praticamente, né? Não tem para onde ir. sim, exatamente. Então, Lenine, assim, o que que pode fazer o home office ser algo produtivo, né, gostoso? O que que pode realmente fazer o home office funcionar? O cuidado, né, tanto da empresa quanto do Uhum. funcionário. Então, acho que é legal, assim, a gente até poder falar um pouquinho sobre quais são alguns cuidados, né? Você até como um representante aí, como empresário e tudo, né? Quais são os cuidados que a empresa e o funcionário podem ter para a gente, para poder ter realmente um home office feliz, né? E não algo que faça a pessoa ficar sugada, deprimida, estressada, né?
Porque como a gente comentou, já que a gente tem assim, muitas pessoas têm que estar de home office agora, como é que a gente faz para que isso seja realmente vantajoso, então, né? Como é que funciona? O que eu defendo muito, eu acho agora, falando no momento atual da pandemia, apesar desse caos todo, tá voltando um pouquinho devagar as coisas, algumas normalidades entre aspas, né? O novo normal está começando a voltar um pouquinho. Então, assim, eu defendo muito a forma híbrida, né? Tudo bem que a gente tem que evitar ainda muitas vezes na semana, mas eu acho que uma vez na semana que fosse, seria muito interessante a equipe se encontrar pessoalmente. Que é o que a gente falou, voltando um pouquinho ali atrás. Entrei numa empresa nova, sou novo funcionário, eu preciso me sentir pertencendo à empresa. Até para me sentir à vontade para executar meu trabalho. Eu preciso conhecer meu chefe, né? Conhecer quem me lidera. E você conhecer, eu digo pessoalmente. Se essa pessoa, beleza, ela entrou, tá trabalhando, mas ela vai numa sexta-feira na empresa, numa situação até mais casual que seja, já é interessante. Porque você consegue ter contato ali, você conhecer pessoalmente com quem você fala o dia inteiro no virtual, né? Você consegue Uhum, pegar uma certa, não intimidade, mas um certo contato ali, um pouco melhor, um pouco mais próximo, né? Eu defendo muito exatamente. a questão do feedback também, que é o que eu falei lá atrás um pouco também aqui na live, da questão de amigos que estão de home office e comentaram que não sabiam se estavam sendo produtivos ou não. Nesse caso, o feedback é fundamental por parte da empresa. Então, e eu defendo muito, essa questão do feedback, eu acho que deveria ser aproveitada quando for presencial também. Ok, é uma coisa mais emergencial, faz virtual. E uma coisa que a gente comentou preparando a live também é aquilo, né? Não passe por escrito. Porque é aquela coisa, por WhatsApp, a gente fala de uma forma e quem É. interpreta de outra forma, né? Ah, é Assim, verdade, né? Na hora de mandar a mensagem, cada um lê como quer. exatamente. O feedback positivo eu acho legal. Se você passou um feedback ali, passou presencial, passou por vídeo, quer registrar por escrito o feedback positivo, eu acho muito válido, porque quem não gosta de ler um elogio, de ler e reler, né? Eu acho que até é interessante a pessoa, porque a pessoa se sente bem. Agora, quando for o feedback ali, o que a gente fala do construtivo, eu acho que é sempre pessoalmente. Se tiver muita emergência, Exatamente. vai no virtual, mas assim, com o vídeo pelo menos. E nunca por escrito, porque aí pode ser uma bomba, né? Não Exatamente. faz bem. E nessa comunicação do dia a dia também, é muito importante as pessoas poderem começar a se comunicar realmente mais por telefone, por áudio, Sim, porque essa comunicação escrita, ela também dá margem para muito mal entendido, muita coisa. dificulta mais do que ajuda, né? Por exemplo, assim, eu tenho visto algumas empresas que estão adotando assim, fazem alguns encontros virtuais com a equipe, promovem Uhum. algumas palestras ou alguma roda de conversa, e de tempos em tempos promove algum momento, agora né, que está com a flexibilização um pouquinho maior, né, então de tempos em tempos promove um encontro pessoalmente com as pessoas, para as Uhum. pessoas poderem estar convivendo, né? Porque esse lá, assim, a gente, os brasileiros principalmente, né? Eu percebo isso demais, assim, quando dá um treinamento numa empresa e as pessoas começam, vamos supor, uma empresa que tem várias, até lembra, até quando a gente fez lá no Catarina mesmo, Sim, a pessoa de uma filial que não conhece a outra, e quando ela começa a conhecer aquela pessoa que ela fala só por telefone, muda isso, né? A pessoa começa, totalmente. ela vê um rosto, agora ela sabe que aquela voz que ela escuta no telefone é uma pessoa, então ela tem muito mais boa vontade de ajudar aquela pessoa, quando ela conhece, né? Então, nesse caso aí de quem começou a trabalhar em home office e quem está, poder promover alguns encontros de vez em quando, isso vai unindo a equipe, né? Isso é importante. Totalmente. E essa questão, ó, que você falou agora, até quando a gente fez o trabalho, quando você conhece alguém por telefone, só como era o nosso caso, que não era home office, né, era só porque era uma loja diferente, É, mas o exemplo serve bastante, você cria uma primeira impressão pela voz. Você não conhece a pessoa. Aí quando você conhece a pessoa de fato ali pessoalmente, você fala, eu vi muito isso. Nossa, eu pensei que você fosse uma pessoa mais brava. Pensei que você fosse mais assim. Porque pessoas que não é. se gostavam, entre aspas, por conta do telefone, Uhum. passam a criam uma amizade e começam a de fato conhecer a outra, porque ali, ó, pessoal, né? É diferente. Sim, Então, assim, sim, e é muito sim. isso. Né? E até voltando da questão do que a empresa pode fazer, o que a Natália falou aqui no comentário, que a gente comentou logo ali atrás, se a empresa puder, então, oferecer um apoio psicológico nesse momento, lógico, não é toda empresa que tem condições, mas se puder, é muito legal, porque, assim,
o funcionário precisa, né? A maioria está precisando hoje, todas as pessoas, por causa desse momento, e a empresa mostra um carinho tão grande com a pessoa que trabalha com ela também, é aquilo que eu falo, é quando a empresa não olha para o funcionário, ela olha para a pessoa que trabalha com ela. E aí Exatamente. você mostra um carinho tão grande também, porque que você ganha tantos pontos ali com aquela pessoa, com aquele funcionário, que você ganha não vantagem, mas é uma coisa que é benéfica por muito tempo, né? Tanto para o Pois é. funcionário quanto para a empresa. Assim, eu sempre penso num exemplo, né, Lenine? Quando a gente contrata uma babá para cuidar do nosso filho, vamos supor, você contrata uma babá, você vai querer tratar aquela babá o melhor possível para Uhum. ela poder tratar o seu filho o melhor possível, né? Então, se Exatamente. você tem o seu funcionário e o seu funcionário está passando, sei lá, está com alguém adoecido, alguém entubado, perdeu alguém com Covid, está preocupado, está ansioso, está deprimido, e você não investe nessa pessoa, você não se preocupa com ela, ela também não vai se preocupar com o cliente. Exatamente. Então, se você quer que o seu funcionário se preocupe com o cliente, se preocupe com ele também, né? Ajude o seu funcionário a estar bem para que ele possa estar servindo o cliente da melhor maneira possível. Sim, e tem a questão, a gente está num momento que tem se falado, eu tenho lido algumas coisas de gestão de pessoas, se fala muito dessa mudança porque assim, as gerações mudaram, né? Por exemplo, eu que tenho empresa familiar ainda, a gestão de 20 anos atrás não é a mesma de hoje, e nem pode ser. Então a gente tem hoje uma tendência para uma gestão de pessoas muito mais humanizada, né? Então, Uhum, e é exatamente o que você falou. Se você cuida bem de quem trabalha com você, essas pessoas vão cuidar bem dos seus clientes também, né? exatamente. Não é mais aquela cultura da ordem apenas, do patrão que manda, não é aquilo mais. Existe uma questão, as pessoas querem ser bem tratadas, né? E assim, e o que eu venho falando muito, se você olha para a pessoa que trabalha com você, você está olhando automaticamente para a pessoa e para o funcionário. Mas se você olhar apenas para o funcionário, você está olhando só para o funcionário, você esquece a pessoa. Então, assim, a gente Uhum. tem seres humanos que trabalham ali. Então, quando a gente fala dessa questão do cuidado do home office aqui, são cuidados também que podem acontecer diariamente, no dia a dia presencial também. É uma preocupação que pode acontecer. Lembra quando há pouco tempo eu te encaminhei 2 funcionários, acabou que um não fez, a outra Uhum. pode fazer. A questão psicológica, cara, as pessoas ficaram tão felizes, e foi uma coisa desse tamanho. Uma simples preocupação que a gente teve de olhar que a NET apontou uma pessoa que precisava do apoio, a gente conversou, então vamos tentar ajudar. Se ela seguiu ou não, é um outro caminho, aí é uma escolha dela. Mas a pessoa fica tão Uhum. feliz quando você olha para ela assim, caramba, eles estão se preocupando comigo, né? E a pessoa... Exatamente, porque assim, Lenine, a fala, né, o fato de você poder falar, de você poder colocar para fora, de você poder desabafar, nossa, isso é precioso, porque quando a pessoa fica com uma série de emoções, de conflitos, de palavras, tudo aqui dentro dela, Uhum, isso vai gerando confusão, vai gerando angústia. Quando a pessoa pode botar para fora, né, ela começa a ficar mais organizada, ela começa a ficar com pensamento mais organizado, com sentimentos mais organizados, e essa pessoa vai produzir mais, vai trabalhar melhor, né? exatamente. Eu sou uma grande fã, né, uma grande entusiasta assim, dos trabalhos em grupo também, né? Porque é, poder colocar as pessoas em roda, para poder. O simples fato, você põe as pessoas em roda, né? E você pergunta como é que está sendo para vocês? Como é que está sendo? O simples fato, né? Mesmo quem está ainda totalmente em home office, poder fazer, sei lá, pelo Zoom. Como é que está Uhum, sendo para vocês trabalhar em home office? Só isso. Só perguntar isso e deixar as pessoas falar, isso já é completamente curativo, já é algo exatamente. importantíssimo, já é algo Você que consegue desabafar, né? Você consegue externalizar algumas coisas que estão ali dentro de você apenas, né? Faz toda a diferença. e quando você fala e você vê a outra pessoa, vamos supor, eu sou da filial do Rio de Janeiro e vejo a pessoa que é da filial da Bahia, com as mesmas dores que eu, com as mesmas dificuldades que eu, isso dá aquele aconchego no coração, né? Ai, meu Deus, não sou a única. Tem outras Exatamente. pessoas passando pela mesma coisa que aí volta de novo aquele senso do pertencimento. Tem uma coisa que eu digo, falando isso agora, que quando você está passando por uma dificuldade,
O que conforta não é quando você desabafa com alguém e alguém fala, ai, vai ficar tudo bem. Aquilo é muito padrão a resposta. O que dá mais conforto é quando você encontra alguém que passou ou está passando uma situação parecida com a sua e você consegue se identificar com alguém. Alguém fala, não, isso aqui é difícil mesmo, mas vamos assim, faz desse jeito. Cara, quando você se identifica e fala assim, eu não tô sozinho, aquilo não é porque você viu alguém que tá passando, alguém tá ferrado que nem eu, não, mas é porque você entende que não tá só e que realmente vai dar certo alguma hora, né? Aquele tudo bem, não, Exatamente. aquele tapinha com vai ficar tudo ótimo, vai dar tudo certo, não conforta tanto. A identificação, sim, né? Quando se Exatamente. identifica. Tem uma frase que diz, né? As pessoas não precisam serem salvas, as pessoas precisam serem vistas. Então, você não precisa fazer nada, você não precisa salvar ninguém, você não precisa fazer nada. Você precisa só, às vezes a pessoa só quer ser vista, só quer saber que tem alguém que está ali escutando e vendo que ela tem uma Uhum. dor e entendendo, né? Às vezes é isso que ela quer, é isso que ela precisa e faz uma diferença enorme, né? Na forma como ela se sente. E a gente também, acho que se a empresa também oferece, né, esse apoio, né, psicológico, essas reuniões, esses encontros e tudo, isso tudo pode auxiliar o funcionário a também ter um autocuidado com ele, né, a ter um autocuidado Exatamente. com a própria rotina, né? E é o que a gente falou. Se a pessoa se cuida, ela consegue estabelecer essa rotina dentro do dia a dia dela no home office, ela consegue fazer essas transições, né? Ela consegue estabelecer. Claro que não é um pouco mais difícil. Você tem que trabalhar a tua cabeça para conseguir seguir aquilo, né? De tirar o pijama, essa coisa toda. Mas se ela consegue fazer esses rituais de transição, acordar, tomar um bom café da manhã, ter hora para acordar, com certeza ela vai conseguir se desempenhar melhor. Não estou falando nem de produtividade, não, né? Mas vai conseguir se sentir melhor trabalhando também. E tem aquela coisa principal, é o limite do horário também, né? Vou começar a trabalhar no meu horário e acabar no meu horário. Se eu não deu Exatamente. tempo, como eu faria na empresa? Eu faria amanhã, então eu vou fazer amanhã. Não, de novo, Exatamente. não quer dizer que é fácil, mas eu acho uma coisa fundamental para que todo mundo se sinta melhor no home office, né? É isso, assim, acordar, tomar um banho, pôr uma roupa, passar um perfume, organizar o ambiente que você vai trabalhar, né? Tudo isso para poder começar o dia é importante. E para terminar o dia, essa coisa do criar os rituais, né? O ritual de começar o dia e como eu não vou fechar meu computador, pegar transporte e voltar para casa, o que eu posso fazer para poder dizer para mim mesmo que encerrou, né? Então eu vou trocar de roupa, eu vou dar uma volta, o que eu vou fazer para mostrar que encerrou meu período de trabalho, para eu poder começar a fazer outras coisas, né? Então, estabelecer bons limites é fundamental para que a pessoa possa se sair bem no home office. Se ela não tiver limite, se ela não estabelecer um limite entre o que é vida pessoal, o que é vida profissional, que horário ela Exato. vai trabalhar, que horário ela vai descansar, que horário ela vai se divertir, se ela não tiver isso bem definido, ela vai ficar completamente perdida, vai misturar tudo e vai entrar naquela estatística, ansiedade, depressão, Infelizmente, né? estrasse, E uma coisa que a gente infelizmente. não comentou, se as pessoas conseguirem fazer o exercício também, eu sempre acho que é bom durante a manhã. Para começar o dia, eu acho sempre Ah, eu melhor, também prefiro, eu né? também. Porque você ganha disposição para o dia inteiro. É uma outra, tem muita gente fazendo em casa até, né? Quem ainda não está saindo, tá com esse, evitando, podendo evitar e está com mais receio ainda, É. pode fazer em lugares abertos, quem tiver, mas tem também a questão de poder fazer em casa. Agora tem muitas páginas no Instagram e muitas coisas no YouTube né, que você pode te indicando yoga em casa, enfim, N coisas. Mas e o exercício ele te gera benefícios muito interessantes também, né? Pois Principalmente nesse é. momento. E eu estava lendo uma matéria que a profissional dizia que ela se sentia culpada de, durante o turno de trabalho, sair para dar uma caminhadinha de meia hora, né? E aí estava falando, né? Será que ficar meia hora
ali cansado, exaurido, na frente do computador, vendo um monte de e-mail que você nem precisaria responder naquele momento, será que isso é ser mais profissional do que parar tudo e dar a sua caminhada? Em que cenário será que você volta mais reenergizado para continuar? Exatamente. E tem aquilo, o descanso, ele é fundamental para a produtividade também, né? A gente comentou isso outro dia conversando Exatamente. também. A questão, férias não são à toa. Você tirar férias é fundamental para que você consiga Fundamental. esfriar a cabeça. Fundamental. A folga, assim, então esse intervalo no período de trabalho também é fundamental. Então, assim, de novo, se você está em casa, não confundir os horários é fundamental para que você tenha as pausas necessárias para que você descanse a cabeça como se estivesse trabalhando, né? É, É o que porque você... assim, na empresa você não sai para almoçar. Você sai da empresa Exatamente. às vezes para almoçar. Aí você não faz, às vezes, uma pausa, vai tomar um café, vai fazer isso, vai fazer Exato. aquilo. E em casa tem que fazer pausa também, senão ninguém aguenta. Exatamente. De repente liga para alguém, faz uma videochamada, não de trabalho informal, não sei, né? Procura interagir de alguma forma para poder também ter aquela. Sair um pouquinho do pensamento de trabalho, né? Dar aquela esfriada na cabeça. Exatamente. E também Para tem que. uma outra coisa, né, Lenine? A tela cansa muito os olhos, Muito, né? Então, muito. ficar trabalhando com tela, por exemplo, assim, para pessoas que às vezes não trabalhavam tanto com tela. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não trabalhava com tela. Porque no meu trabalho, eu trabalho olhando para as pessoas, eu não trabalho olhando para Uhum. uma tela. Então, ficar olhando para a tela é muito cansativo, né? Às vezes você passa Muito. 8 horas, 9 horas olhando para uma tela. Então, se você também não se policiar com o uso de celular, com o uso de eletrônico, e você ficar 8 horas em frente a uma tela, e sair do seu horário de trabalho e ficar em tela, continuar em tela, 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 você também vai. Isso daí é um convite, assim, eu percebo nitidamente que quando eu me programo para desconectar da tela, eu sinto que isso faz uma diferença muito grande no meu dia. Não, imagino. Até porque, assim, o que eu reparei, você já tentou ver no Instagram o tempo que você usa? Você já conseguiu ver? Então, tem Não, não um. vi. Nas configurações, você consegue dar uma olhada no teu tempo de atividade. Cara, às vezes Aham. você para reparar, depois de começar a pandemia, o meu tinha disparado. Você consegue ver o teu tempo de uso diário Exatamente. mesmo. E isso é muito ruim, porque cansa o teu olho. Você vê muita besteira, muita notícia também que é cansativa, né? Recentemente eu fui num cara em Minas que ele faz um trabalho ligado ao budismo, né? Faz uma Uhum. coisa de massoterapia e indica algumas coisas também. Aí ele falou da minha atenção e ele indicou uma coisa, mas eu acho que é válido para todo mundo, não é uma coisa específica. Uhum. 20 minutos antes de dormir, desliga tudo. No máximo, você vai fazer uma leitura. Exatamente. Desliga a televisão, desliga celular. Eu ainda confesso que estou no processo disso. Não é fácil. Tá? É. O celular tem um acesso fácil ali. Então, assim, só que isso é fundamental para que você descanse sua cabeça e tenha um sono melhor também. Né? Só que isso é uma coisa que cai para todo mundo. Ainda mais assim, de novo, quem está ligado em tela o dia inteiro, eu acho que principalmente, né, pelo cansaço físico dos olhos e raciocínio também. E telefone está vendo notícia, notícia ruim, notícia boa, enfim, é um mix de coisas. Sua cabeça só Precisa, vai absorvendo, né? exatamente, precisa fazer outras coisas, ter outras formas aí de se divertir, de se recarregar, porque se a pessoa ficar o tempo todo tela, 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 isso fica insuportável, né? E acho que uma coisa também, Leonine, que a gente tem que falar é sobre a pessoa poder, a empresa ficar cuidadosa, mas a pessoa também pedir ajuda, né? Se a pessoa sentir assim, gente, Exatamente. eu não estou dando conta, não estou sabendo me organizar, tá difícil para mim, né? Que ela possa, né? Porque, assim, infelizmente, algumas pessoas não se sentem à vontade com os próprios gestores, não se sentem à vontade Sim. para pedir ajuda, né? Mas que bom seria, né, se as pessoas pudessem se sentir à vontade para poder falar sobre as suas dificuldades com a empresa, né? É porque ainda mais nesse momento, como os gestores estão mais afastados também, nem todos vão conseguir perceber como o funcionário está se sentindo. É uma das dificuldades, inclusive, que a gente comentou. Né? Então, É, se a pessoa, o funcionário puder procurar e falar, olha, como eu estou com essa dificuldade aqui, preciso de uma ajuda aqui, se ele sinalizar, já ajuda tanto a ele quanto o gestor poder fazer alguma coisa por ele também, né? Entender o que está exatamente. acontecendo com aquela pessoa ali.
Porque tem gente que é muito introspectiva e também não se abre muito. E nesse momento ainda, você não consegue perceber nada à distância. É dificílimo. Se a É pessoa não pegar o difícil. telefone e te falar ou não te avisar, e aí seria legal se as pessoas conseguirem dar esse passo e pedir assim, olha, preciso de ajuda nesse ponto aqui. Consegue me ajudar? Aí sim, aí cabe à empresa também, ter a boa vontade ali e o olhar de querer ajudar aquela pessoa também, né? Isso aí, isso aí. Então é assim, pode funcionar, né? Pode ser muito legal, mas Exatamente. exige os cuidados, né? Com cada um, a empresa cuidando de um lado, o funcionário cuidando de outro, e a empresa podendo colaborar para esse funcionário aprender a se cuidar, né? Promovendo ações para esse funcionário Uhum. começar a aprender a se cuidar. Tudo isso pode ser um fator aí de grande melhoria aí Sim, para esse home office que veio tão repentino e que pegou tanta gente aí de surpresa, né? exatamente. Até concluindo, né? É o que você falou, assim, seguindo aí nossas sugestões, tem tudo para dar certo, né? O home office, como a gente falou no início da live, repetindo agora, é interessantíssimo, né? Eu defendo muito que vai ficar de forma híbrida e gostaria muito que fosse híbrido também, pelo que a gente comentou, porque assim, o home office ele tem vantagens de ganho de tempo, né? Para a empresa é uma redução de custo, para o funcionário é um ganho de tempo. Ele vai ter mais tempo em Sim, casa. Mas sim. eu acho que nesse formato aproximado que a gente comentou aí, ele vai ser sempre mais vantajoso, né? Ah, com E aí, certeza, com vamos certeza. acompanhar como é que vão ser os próximos passos aí. Tomara que seja do que eles caminhem da melhor forma, que as empresas e funcionários saibam conduzir também todo esse Isso processo de aí, renovação, né, que está acontecendo. com certeza, Tá bom? né? É isso. A gente, como o nosso tema falou, né? Os desafios e os cuidados para lidar com esses desafios, né? Pois é. Vamos ver se alguém tem alguma questão, alguma coisa? Já nesse tempinho final? Eu acho que para mim aqui travou as perguntas, assim, travou, eu não É. consigo ver, mas se você conseguir ver, A minha tá você cortando fala aqui. que a gente responde. Vamos dar um minutinho pro pessoal perguntar se tiver alguma coisa, antes de encerrar então, né? Aham, aham, vamos Gente, se lá. alguém tiver alguma questão, então, quiser perguntar alguma coisa, estamos à disposição para tentar responder. Sim. Vamos ver como é que vai caminhar. Mas, Gisele, eu acho que é isso. Acho que, assim, como a gente disse, né? É um momento de transição interessantíssimo, porque pena que veio tão repentino, mas o home office, assim, ele é interessante. A gente parar para pensar, se ele fosse bem, É, tivesse sido bem planejado, né? É uma sim. coisa que pode ser muito legal para quem. Não, é uma economia também, é uma economia, a Exatamente. pessoa, né? Você tem o seu tempo livre, você fica à disposição em casa, assim. Pena que nem todo mundo pode ter um escritório em casa, tem as condições necessárias. Mas se conseguir adaptar, pode ser muito legal, né? Mas é aquilo. Tem, Eu acho que as empresas aí, fugindo até assim, não só falando de desafio, tem muito ainda o que se adaptar ao home office. Né? é Muita verdade, coisa. Até porque é é muito verdade. recente também, né? Mas enfim, É muito eu acho que recente. não veio nenhuma questão. Vamos encerrar então? Vamos lá, vamos lá. Ó, então é isso. Muito obrigado, então. Eu acho que foi ótimo o nosso papo, né? Deu pra gente Foi ótimo, eu falar também bastante do que a gente gostei. queria. Gente, Isso aí. obrigado a E, quem participou aí. Assim, obrigada pela presença. E se alguém também tiver alguma pergunta depois, pode mandar para a gente por inbox, né? Que a gente responde. Se alguém depois quiser falar alguma exatamente. coisa, perguntar alguma coisa, aí manda para a gente que a gente responde. Nos sigam aí no Instagram, sempre a gente está postando algum conteúdo também nas nossas áreas, né? Isso E tem aí. muita coisa nova para vir aí. Tá bom? Gisele, Então, obrigado então, obrigada pelo viu? convite, Lenine. Um Obrigado a beijo então você. para você, Beijo. beijo para todo mundo. Tchau, Tchau. tchau.